Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai estar falando sobre como ter um benefício concedido de auxílio-doença ou atualmente o benefício de incapacidade temporária concedido dentro da perícia do INSS. Vou te dar dicas aqui essenciais, tá? Então fique até o final, que eu vou te passar dicas aqui que 10 anos de experiência me trouxe para ter os benefícios concedidos dos meus clientes. Aqui, vamos seguir. Pessoal, antes de mais nada, vou falar um pouquinho sobre o auxílio-doença, tá? Esse auxílio de incapacidade temporária. Às vezes a pessoa está doente, se sente incapaz para o trabalho, mas quando vai para o INSS simplesmente nega o direito ao benefício. Tá? E eu vou te dar dicas aqui que talvez você já saiba algumas e outras não. Tá? Primeira coisa que você tem que levar é o laudo atualizado. O laudo mais recente detalhando a tua condição de saúde, detalhando o que afeta no teu trabalho. Isso é o que de praxe as pessoas levam. Tá? Contudo, tem algo que é essencial e as pessoas normalmente não levam na perícia do INSS. Ah, doutor, o que é? Vou tentar aqui resumir. O perito do INSS, quando tu marca uma perícia, ele não te conhece, tá? Então, ele não sabe qual é o problema que tu tem de saúde. Então, é essencial você levar exames de imagem, tá? Para o perito. Exames como ressonância magnética, tomografia, exames laboratoriais, que comprovem a gravidade da sua condição. E os documentos que o perito consiga visualizar o teu histórico. Né? Então, assim, o ideal é juntar esses documentos de forma cronológica. O que é de forma cronológica? De forma organizada. Tá? Vai ter gente que vai falar, não, só leva um laudo. Se você quer ter mais chances de ter o teu benefício concedido, leve os laudos de forma organizada, quer dizer, de forma cronológica. Por exemplo, a gente está no ano 2024, vai levar os laudos de 2023, 2024, os laudos de forma organizada, mês a mês. E às vezes você está ali renovando, né? Tu pediu uma prorrogação de benefício e está ali pedindo para que seja prorrogado seu benefício por mais uns 6 meses, um ano. E isso é essencial. E um outro documento também que é muito importante é você solicitar o médico assistente, porque a gente chama de médico assistente, é o médico que cuida de você, tá? O médico assistente é aquele que tu vai lá fazer o acompanhamento com ele. O médico perito é o do INSS. Tu pede um médico assistente, o teu médico pode ser cardiologista, qualquer médico que você se trate regularmente, pede ele para fazer um relatório médico, é isso mesmo. Ele vai fazer um relatório é como se fosse um resumo do teu prontuário, tá? E aí ele vai colocar mais ou menos desde quando tudo se trata, quais os problemas que você tem. E agora eu vou te dar mais umas 3 dicas essenciais, tá? Vou te dar 3 dicas essenciais de como agir dentro da perícia do INSS. Primeira coisa que você tem que agir dentro da perícia é descrever os sintomas com precisão. Diga realmente o que está acontecendo, tá? Porque esses médicos, eles lidam com pessoas e eles conseguem identificar se a pessoa está mentindo ou não. Às vezes eles deixam cair uma caneta para você
intuitivamente abaixar para pegar. Às vezes ele manda tu fazer alguma coisa que ele sabe que você não poderia fazer. Por exemplo, questão da caneta é uma, abaixa e pega. Ou então fecha a porta. Aí ele vê a velocidade que tu fecha a porta. Então assim, entra e fecha a porta. Se você estiver mentindo, tu vai fechar com mais rapidez. Talvez um movimento ali de virar o pescoço, alguma coisa assim, ele já identifica uma possível fraude, né? Segunda dica é essa mesma, evitar exageros, tá? O perito ele é treinado para identificar qualquer incoerência. Então fale exatamente o que está acontecendo, tá? E um outro ponto que as pessoas não fazem é mencionar o impacto que tem esse teu problema no trabalho. Então tu vai explicar a doença e o que ela afeta na sua capacidade laborativa. O que ela afeta no meu trabalho? O que eu faço aqui que eu faço aqui que eu não consigo fazer por conta de estar doente? Por exemplo, eu sou digitador, apesar que essa profissão, né, digitador, vamos botar, eu sou segurança e tem que ficar em pé bastante tempo. Vigilante, tem que ficar em pé. E aquela patologia ali, se tu ficar em pé muito tempo, tu começa a ficar tonto, alguma coisa assim, aí tu explica pro médico perito, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu acompanhei um cliente numa perícia e não era perícia para... É o mesmo médico, tá? Mas é uma outra perícia, que depois eu vou fazer um vídeo explicando, que é a perícia para pensão por morte, tá? De filho deficiente. Então ali a perícia era para comprovar a deficiência. E esse rapaz, ele era surdo e mudo. Aí eu entrei junto com ele, né, até para acompanhar. E aí a médica foi e falou, eu entrei primeiro e ele depois entrou. Aí ela falou com ele, fecha a porta para mim. Aí ele não ouve, né? Aí ele passou um tempinho. Aí ela começou a gritar, fecha a porta, eu tô te pedindo para fechar a porta. Aí eu entendi, eu falei, não, é que ele é surdo e mudo, então assim, ele não vai conseguir, ele não tá entendendo que é para fechar a porta, ele não tá ouvindo. E assim, às vezes você quer caracterizar para o médico perito algo que não é real. Só que pro cara que tá treinado, para tu sustentar a mentira, você tem que sustentar em todos os atos que você for fazer dentro da perícia. Então você tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes você está ali naquela perícia e você está falando que está com uma dor no braço que tu não pode levantar o braço direito, mas o médico fala para você fechar a porta, tu vai lá rapidamente e fecha a porta. Ou então ele intuitivamente joga uma caneta no chão, na mesa lá, sem querer, finge que foi sem querer, e tu vai lá rapidamente e abaixa para pegar. Sendo que você está falando que está com dor nas costas, está com uma hérnia de disco, alguma coisa assim. Então, assim, você tem que se preocupar com isso, tá? E, assim, se teve o benefício negado, não se desespere, tá? Essa perícia, a gente pode procurar um advogado da sua confiança. A gente aqui no escritório, a gente faz muito esse tipo de pedido judicial, tá? Aí o judicial já é um pouco diferente. Talvez faça um vídeo explicando sobre a perícia judicial, o que tem que ser levado e tal, mas é basicamente os mesmos documentos, mas a gente acrescenta mais alguns, tá? E não se desespera, eu sei que é frustrante, às vezes você tem aquela única renda, mas fique tranquilo, porque tem solução, tá? E essas dicas são para aumentar a tua possibilidade de ter o teu benefício concedido. Principalmente, leve exames de imagem, tá?
Exames de imagem. O perito tenha na sua mente, o perito nunca me viu. Então é o primeiro contato que o perito vai ter comigo. E ele tem que saber o que está acontecendo desde o início, tá? Te agradeço aí por ter ficado até o final, tá? Vou te pedir para você curtir, deixa seu comentário, se você quer saber de alguma coisa que aconteceu dentro do INSS, deixa aí um comentário que eu posso estar fazendo um vídeo aí para estar te respondendo, estar te incentivando, tá? Esse conteúdo aqui, o que eu tenho feito é para pessoas que não atuam diretamente na área do direito, mas eu acredito que vai ter advogado que vai ver. E seja bem-vindo ao canal, se inscreve aí, tá? Um abraço!